Fala aí, pessoal, bom ou não bom, hein? Bom demais da conta, né? Por aqui, aulinha de geografia de hoje, professor Ailton na voz e a professora Mariá na língua de sinais. E hoje nós vamos falar sobre rede de transporte. Essa aula é para o agrupamento G, sétimo ano. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se perguntou como que o produto chega na sua casa quando você, por exemplo, faz uma compra online? Já se perguntou quais são os caminhos que esse produto percorre lá do centro de distribuição ou do estoque da empresa até chegar na sua casa? Com certeza já deve ter ficado muito feliz quando fez uma compra pela internet e descobriu que o seu produto teria um frete grátis. E a nossa aula é para entender como a rede de transporte conecta os lugares e permite que os produtos que você compra até em outros países cheguem aí na sua casa, beleza? Primeiro, nós precisamos compreender o que são as redes de transporte. Nós entendemos por rede de transporte um sistema integrado de fluxos. Fluxos são trocas, beleza? Que ligam pontas e possibilitam a circulação de pessoas, mercadorias, serviços e informações. Quanto maior for a eficiência na integração de diversas regiões, maior vão ser os fluxos de pessoas, mercadorias, serviços e informação. E esses fluxos vão ter um menor custo para se deslocar no menor tempo possível. Então a rede de transporte, ela busca conectar lugares com menor custo e menor tempo. Essas redes de transporte vão estar associadas ao desenvolvimento econômico e às dinâmicas populacionais. É muito comum, aonde nós temos uma rede de transporte eficiente, seja ela rodoviária, ferroviária, aumentar a mancha urbana das cidades, iniciar ali uma ocupação e trazer uma dinâmica econômica para aquelas regiões. Só para vocês terem uma ideia, nós temos três tipos aí principais de meios de transporte. Transportes terrestres, transportes aéreos e transportes aquáticos, beleza? Aqui no Brasil, nós utilizamos em grande maioria os transportes terrestres, sejam eles por ferrovias ou por rodovias. Mas nós também temos uma participação interessante dos transportes hidroviários. Essa tabela que está na tela para vocês é uma tabela do deslocamento de cargas por modalidade de transporte no ano de 2012. Perceba que aqui no Brasil, a maior parte da nossa carga é deslocada pelo transporte rodoviário, ao contrário da Rússia, onde a maior parte das suas cargas são deslocadas pelo transporte ferroviário. Bom, a escolha do transporte rodoviário como principal modal de transporte para deslocamento de cargas aqui no Brasil não foi uma escolha inocente que aconteceu pelo acaso. Se liga aí que nós vamos começar a entender agora como que o transporte rodoviário passou a ser o nosso principal modelo de transporte. O transporte rodoviário, ele é composto por vias municipais, estaduais e federais. Até ali o início do século XX, as rodovias elas serviam para complementar as ferrovias. No entanto, incentivado pelos governos federal, estadual e municipal, o transporte rodoviário passa a ser o nosso principal modal de transporte e é ampliado. O presidente Washington Luiz, Juscelino Kubitschek e o período do regime militar, entre 1964 e 1985, foi onde nós assistimos às maiores ampliações desse modal de transporte. Vale ressaltar que o transporte de cargas era feito especialmente por trens e utilizado para percorrer longas distâncias. No entanto, nós temos que lembrar que um transporte eficiente, ele tem que transportar com menor custo e atingir
longas distâncias. E é justamente por isso que o transporte rodoviário era utilizado para complementar o transporte ferroviário, porque às vezes não era vantajoso colocar lá uma locomotiva para percorrer um curto espaço, né, uma curta distância com pouca carga. E daí utilizava-se o transporte rodoviário. No entanto, a partir dos incentivos do governo federal, o transporte rodoviário passa a ser majoritário, até para o transporte de carga em longas distâncias. Nós temos um mapa aqui, e esse mapa que está crescendo na sua tela é um mapa que mostra para nós, né, as rodovias, apenas as rodovias federais presentes no nosso país. Perceba o número altíssimo de rodovias federais que nós temos, principalmente concentradas nas áreas litorâneas e na porção centro-sul do nosso país. É muito importante ressaltar que é ali por volta de 1960, quando de fato o rodoviarismo vai substituir as ferrovias nos transportes de longas distâncias. A construção de Brasília, cravado ali no território do estado de Goiás, vai gerar a necessidade de conectar a capital federal com as outras regiões brasileiras. E para isso, nós temos aí a construção de diversas rodovias federais para permitir essa ligação. Atualmente no Brasil, de acordo com a Confederação Nacional de Transporte, estima-se que 79% de todo o valor gasto pela União, eles ficam para ampliação ou manutenção do transporte rodoviário. E o transporte rodoviário do Brasil, ele tem aí um baixo custo de implementação, no entanto, um alto custo de manutenção. Manter o transporte rodoviário é o grande desafio. Como os caminhões são muito pesados e levam aí diversos tipos de cargas a todos os pontos do nosso território, as vias precisam de manutenção constante e o custo dessa manutenção é muito elevado. O resultado são vias precárias no Brasil, e vias precárias deixa o custo de transporte mais caro, aumentando o valor do frete e, por sua vez, aumentando o valor do produto final. Mais recentemente, em 2021, nós vimos a dificuldade de levar oxigênio em caminhões até o estado do Amazonas, quando a gente teve aquela crise do oxigênio lá nesse estado. As rodovias, muitas não asfaltadas, em péssimo estado, fez com que as viagens fossem muito mais longas do que o planejado. Moçada, nós temos também o transporte aéreo. O transporte aéreo, ele é o modal mais rápido, no entanto, ele é também o modal mais caro. Ele é utilizado para cargas frágeis ou muito caras, né, que tem alto valor, e também produtos extremamente perecíveis, como por exemplo, quando vai se fazer um transplante de órgãos. A Zona Franca de Manaus, ela vai impulsionar a utilização desse modal, principalmente no trecho Amazônia e São Paulo, substituindo aí o que seria feito via rodovias. Aqui no estado de Goiás, nós temos a construção do aeroporto de cargas lá em Anápolis. Esse aeroporto de cargas está previsto para ser um dos maiores do nosso país e vai ser importantíssimo não só para a integração de vários modais, mas também na logística da distribuição de cargas aqui no nosso país. Se liga nesse mapa que mostra para vocês os maiores fluxos de deslocamento de cargas dentro aí do nosso modal de transporte aéreo. Massa, né? Bom, outro modal de transporte que nós temos é o aquaviário, que é o transporte que ocorre por rios, lagos, mares e oceanos. Esse tipo de transporte, ele é o mais barato para a movimentação de cargas. E a bacia amazônica, ela vai corresponder a 80% das hidrovias nacionais. Isso mesmo, as hidrovias são as vias aonde se utiliza o transporte aquaviário. Nós também utilizamos os oceanos, os mares, para fazer esse tipo de transporte.
e 65% das cargas que são transportadas por este modal de transporte são cargas de granel sólido, como a soja, o carvão, o trigo, o minério de ferro, dentre outros. Não são aí, né, como muitas pessoas imaginam, aqueles navios cheios de containers. Bom, outro meio de transporte que nós temos é o transporte ferroviário, que é feito através das ferrovias, dos trens, né? As primeiras ferrovias brasileiras, elas foram construídas com capital privado e elas não tinham como objetivo promover a integração de todo o território nacional, apenas atender à demanda de exportação que ocorria nas regiões litorâneas do nosso Brasil. No entanto, as ferrovias, elas apresentam um alto custo de implantação, mas um baixo custo de manutenção, fazendo com que a relação custo-benefício das ferrovias sejam interessantes. Em 1954, o nosso país tinha 38 mil quilômetros quadrados de ferrovias. Já em 2017, esse número cai para 30 mil quilômetros. Isso acontece porque muitas ferrovias deixaram de ser utilizadas, seja pelo custo da manutenção, seja porque ficaram ineficientes para atender às demandas de transporte, as logísticas de transporte, e a gente sabe que no nosso país houve forte incentivo para a utilização do transporte rodoviário. Alguns países menores que o nosso, como é o caso aí da Argentina, acabam apresentando redes de transporte pelas ferrovias, linhas de transporte pelas ferrovias muito maiores e bem mais eficientes do que as nossas. Moçada, tem um mapa aí para vocês do Brasil. Nesse mapa a gente pode observar quais são as principais linhas de ferroviárias do nosso país em 2017. Lembrando que apenas as linhas que estão traçadas em roxo no nosso mapa estão em pleno funcionamento, estão funcionando, em operação. Como eu falei para vocês, o mais interessante numa rede de transporte é garantir que os dois pontos sejam ligados com menor custo e menor tempo. Por isso, apoiar em uma única rede ou em um único modal de transporte não é interessante. O vantajoso é utilizar diversos modais de transporte em plataformas intermodal ou plataformas multimodal. Essas plataformas elas vão permitir maior integração do território nacional e até mesmo com outros países. O que nós temos que fazer é utilizar a potencialidade de cada sistema de transporte e não ter uma dependência exclusiva apenas de um modelo, para que caso, por exemplo, tenha uma greve dos caminhoneiros, a economia e o transporte no nosso país não fique completamente parado. Vale ressaltar também que algumas cargas, como a carga de minério, é muito mais vantajoso ser transportada em ferrovias ou em hidrovias devido à capacidade de levar uma grande quantidade de carga em uma única viagem. Beleza? Amigão, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. A atividade para vocês é muito tranquila. Vocês precisam apenas responder essas duas perguntinhas para mim. E a primeira diz assim: sabendo que as rodovias são o principal meio de transporte do Brasil, seria possível pensar aqui para o nosso país uma plataforma intermodal? Lembra o que está acontecendo lá em Anápolis para responder essa questão, certo? Questão 2. Lembrando que as exportações e importações ocorrem principalmente pelos portos em decorrência da relação custo e benefício, elabore um mapa de Goiás que represente todos os modais de transporte e aponte os pontos de integração entre os modais. Quais pontos de integração a gente pode aí construir aqui no nosso estado, beleza? Amigão, nossa aula de hoje fica por aqui. Valeu demais, até a próxima e a gente continua te esperando aqui no Conexão Escola TV.